23ª semana do tempo comum. Hoje, o Evangelho para a nossa liturgia está no capítulo 18, versículo de 15 a 20, do evangelista São Mateus. Para a nossa meditação, tomaremos o versículo do 15 ao 17. Ouçamos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro irmão e irmã, o Evangelho deste domingo sugere-nos uma reflexão sobre a nossa responsabilidade diante aos irmãos que nos rodeiam. Ensina-nos que ninguém pode ficar indiferente diante daquilo que ameaça a vida e a felicidade de um irmão, e que todos somos responsáveis uns pelos outros. O capítulo 18 do Evangelho de São Mateus é conhecido como o discurso eclesial, ou seja, o discurso que tem como temática a comunidade, a igreja. Este capítulo 18 apresenta, portanto, uma catequese de Jesus sobre a experiência de caminhada em comunidade. Os destinatários desta instrução são os discípulos e, através deles, a comunidade a que o Evangelho de Mateus se dirige. Podemos dizer, então, que os destinatários deste discurso eclesial de Jesus, ele é dirigido a mim e a você hoje, neste tempo, nesta hora, neste mês e neste momento. A comunidade de Mateus é uma comunidade normal, isto é uma comunidade parecida com qualquer uma das que nós conhecemos. A comunidade de Mateus, ela se parece com a nossa. Ela se parece com a nossa comunidade de fé. Ela se parece com a nossa comunidade paroquial. Na comunidade de Mateus, existem tensões entre os diversos grupos e problemas de convivência. Por exemplo, há na comunidade de Mateus irmãos que se julgam superiores aos outros e que querem ocupar os primeiros lugares. Há irmãos que tomam atitudes prepotentes e que escandalizam os pobres e os pequeninos. Há na comunidade de Mateus irmãos que magoam e ofendem outros membros da comunidade. Há ainda irmãos que têm dificuldades em perdoar as falhas e os erros dos outros irmãos. Vejam bem se não se parece com a nossa comunidade. Para responder a esta situação, Mateus elaborou uma exortação que convida à simplicidade e humildade, ao acolhimento dos pequenos, dos pobres, dos excluídos, ao perdão e ao amor.
ele desenha, assim, um modelo de comunidade para os cristãos de todos os tempos. Um modelo de comunidade também para nós, para mim, para você. A comunidade de Jesus tem de ser uma família de irmãos que vivem em harmonia, que dá atenção aos pequenos, aos pobres e aos doentes, que escuta os apelos e os conselhos do Pai e que vive no amor. O fragmento do discurso de hoje, que nos é proposto, refere-se especialmente ao modo de proceder para com o irmão que pecou e que provocou conflitos dentro da comunidade. Esse irmão que peca, esse irmão que gerou conflito dentro da comunidade, faz nos lembrar dos irmãos da nossa comunidade que às vezes pecam dentro dela, às vezes geram conflito. Esse irmão pode ser o outro, mas pode ser eu, pode ser você. Como é que os irmãos da comunidade devem proceder nessa situação? Devem condenar e expulsar dela aquele que pecou? Não, de forma alguma. Nessa situação, as decisões radicais e fundamentalistas diferem profundamente das orientações de Jesus. É preciso tratar o problema com bom senso, com maturidade, com equilíbrio, com tolerância e, acima de tudo, é preciso tratar o problema com amor. Não pode faltar o amor dentro da comunidade dos seguidores de Jesus. Jesus, porém, propõe um caminho em várias etapas, 4 etapas. Mas nós iremos mencionar aqui e refletir só a primeira etapa. A primeira etapa é a conversa em particular, no pé do ouvido. Em um primeiro lugar, um encontro particular reservado com o irmão que pecou. Ali, no privado, face a face, olho no olho, coração junto a coração. Trata-se do problema causado por aquele irmão que gerou um problema na vida da comunidade. O caminho correto não passa decididamente por fazer mal, por trás, por publicar e falar, por criticar publicamente, ainda que não se invente nada, e muito menos por espalhar boatos, por caluniar, por difamar. E nos tempos atuais eu diria que o caminho correto não é utilizar o Facebook. O caminho correto não é disparar nos grupos sociais de WhatsApp a fraqueza do irmão que pecou dentro da comunidade. O caminho correto passa pelo confronto pessoal, leal, honesto, sereno, compreensivo e tolerante com o irmão em questão, em causa. O falar a sós indica a possibilidade de a pessoa poder fazer a sua defesa e explicar as suas ações. O objetivo é ganhar o irmão. Uma franca explicação pode esclarecer algo que não ficou bem entendido. Nem sempre isso é possível quando o problema é levado ao conhecimento de todos. Peço para você neste domingo, o 23º do tempo comum, à luz das palavras de Jesus, que você dentro da comunidade possa olhar para o irmão que celebra com você, o irmão que serve o mesmo Deus, que você possa olhar para ele com misericórdia. Que você possa olhar não querendo destruir e descartar o irmão, mas você possa olhar dizendo assim: irmão, eu sei que você pecou. Eu estou aqui para entender o porquê que aconteceu isso. E mais ainda, eu estou aqui para ajudar você a sair da condição de pecado. Um grande abraço, que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.